No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, secretário de Saúde, Dr. Sérgio Iglesias. Bom dia. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bem? E a doutora Graciane Figueiredo. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, tudo bem? Estava lembrando do Dr. Sérgio Iglesias, Dr. Serginho Iglesias, né? A última vez que eu entrevistei ainda foi na Rádio Líder, acho que em 1993, ainda falávamos sobre Santa Casa, né, Dr. Sérgio? Isso, exatamente. Falamos muito sobre Santa Casa, Santa aí, Casa. Depois a Associação Paulista de Medicina. E aqui estamos, né, Pedro? De novo, falando de saúde. Falando de saúde, graças a E Deus. hoje o senhor está no cargo máximo da cidade. Como é que o senhor recebeu essa missão? Bom, eu recebi isso como uma missão, um compromisso pessoal e devolver à minha cidade tudo que ela me deu até hoje. A sombra do meu pai teve um peso muito grande nessa minha decisão. Saudoso Dr. Sérgio. E um desafio, né, que conto com a confiança aí do nosso prefeito Guti no nosso trabalho, nesse governo que ele montou aí, às custas de pessoas assim envolvidas com a cidade, como eu, a doutora Graciane, que eu digo sempre que é minha secretária da saúde. Não tem adjunto na saúde. Na saúde tem 2 secretários, o tamanho da grandiosidade da saúde exige 2 secretários. E eu estou impressionado porque eu conheci a doutora Graciane Figueiredo, ela tinha uns 14 anos. Acho que menos. Menos ainda, né? Acho que menos. E hoje é uma doutora, secretária adjunta. Como é que está essa missão, doutora? É um grande desafio, né? A prefeitura foi meu primeiro emprego. Eu entrei na prefeitura em 98, concursada, trabalhando no HNU, com ou sem alvará, no HNU. E lá, quem me deu a primeira chance de assumir qualquer cargo foi o Dr. Sérgio. Me convidou para ser chefe de seção. Foi o primeiro momento da minha vida na carreira da prefeitura. Falar em urgência e emergência, em saúde em Guarulhos, para a gente era muito mais tranquilo. Mas falar em rede básica e outras questões, em saúde mental, é bem mais complexo. Você teve uma passagem pelo PA Paraíso, não foi? Mas não pela prefeitura. Ah, não? Eu fui contratada da OS na época Santa Casa, né? Tanto que meu vínculo da prefeitura eu não deixei. Quando eu assumi a Santa Casa, eu falei, olha, menos de quarta-feira. Então eu era gerente todos os dias, menos de quarta-feira. E foi uma época que o PA Paraíso era muito elogiado. Que bom. Né? Bom, doutor Sérgio, vamos falar sobre terceirização. Muita polêmica, Instituto Gerir assumiu o HMU, Hospital da Criança, Policlínica Paravente. O senhor concorda com esse modelo de gestão? Como é que o senhor justifica essa terceirização? Bom, primeiro eu nem cumprimentei os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. A última vez que eu estive na rádio era a Rádio Metropolitana. Só os ouvintes, né? Rádio Líder. Agora Saudoso Arnone, que eu quero deixar um enorme abraço aqui. Vim com uma camisa verde e branca em homenagem a ele, mas meu coração é corintiano. Eu sei. Eu vim de preto. Bom, vamos lá, para falar a respeito dessa questão da modelo de gerenciamento diferente. Terceirização, discutível, tá? Pedro, me permite voltar um pouquinho para explicar o porquê nós adotamos esse modelo de gerenciamento. Até porque a gestão é nossa, o modelo de gestão é nosso. Nós simplesmente trouxemos uma empresa para fazer o gerenciamento do nosso modelo de gestão. Modelo que nós já começamos a idealizar a partir de dezembro. A equipe montada pelo prefeito Guti, Dr. Roberto Lago, todos nós começamos a discutir muito a saúde. O Lago um pouquinho antes, já vinha isso desde novembro, e em dezembro eu e a Graciane que fomos agregados a esse grupo. Quando chegamos em janeiro, o que nós encontramos na Secretaria da Saúde? E aí a nossa expertise, minha e da doutora Graciane, já começou a ficar em situação um pouco difícil. Tínhamos o Dr. Roberto Lago, um secretário de enorme experiência, uma dívida financeira muito grande. Restos a pagar, foi apresentado aí na Câmara pelo Dr. Roberto Lago ainda, quando o fechamento do último quadrimestre de 2016, aproximadamente 72 milhões de restos a pagar. Fornecedores da Secretaria da Saúde, praticamente todos em dívida, as prefeituras em dívida, todos credores, todos querendo receber, dívidas por insumos, por medicamentos, por contratos de manutenção, a 2, 3, 4, 5 casos que chegavam a 5, 6 meses de dívida. Passamos por esse momento de desabastecimento. Equipes e empresas de contratos de manutenção também em atraso de pagamento. Necessitávamos fazer o modelo girar.
nos deparamos em algumas situações, como que a gente viu no Hospital da Criança e do Adolescente, não tínhamos mais concursados de pediatras socorristas e de pediatras intensivistas. E o hospital passou por algumas crises que vocês noticiaram, vocês vivenciaram, e a nossa população, infelizmente, também, por desabastecimento também de profissionais. Nós não tínhamos remanescentes de concurso, contratações emergenciais que aparecem pouquíssimas ou quase nenhuma pessoa interessada, e o hospital não podia parar. Aliado a tudo isso, Pedro, laudos e laudos eu tenho lá na minha mesa, laudos da Vigilância Sanitária Municipal, isso já desde 2016 e anterior a isso. 2016, laudo da Vigilância Municipal, Vigilância Estadual, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, TAC do Ministério Público e recentemente visita do Tribunal de Contas, apresentando inúmeras falhas nesse modelo operacional desses hospitais. Eu sei que você, eu ouvi já várias vezes, sempre foi um ouvinte assíduo do seu programa, quantas e quantas vezes a HMU, a HMCA não foram manchetes. Ainda somado a tudo isso, Pedro, os hospitais extremamente lotados, uma ocupação muito acima do que deveriam. Esses hospitais têm taxa de ocupação acima de 100%, por conta de marcas, por longa permanência, etc, etc. E a porta lotadíssima, com consultas de baixíssima complexidade, em torno de 90% a 95%. O que isso traduz? Atenção básica deficiente. Não é falta de triagem no hospital? Não, não é falta de triagem no hospital. Essa pessoa deveria ter seu problema resolvido mais próximo da sua casa. Uma atenção básica que atendesse um pouco de demanda espontânea, não só a consulta agendada. As UPAs fechadas, os prontos atendimentos, não estavam fazendo o volume de atendimento e a qualidade do atendimento que deveria ser a porta de entrada do sistema. Se nós temos poucos hospitais e poucos leitos na cidade, eles deveriam ficar restritos ao atendimento das pessoas que precisam ficar internadas. Se eu tenho 90% a 95%, em alguns casos de baixa complexidade, na porta do hospital, por que não resolvê-los próximo da casa das pessoas? Somado a tudo isso, um modelo diferente que nós queremos implantar. Não dava para simplesmente fazer mais uma reforminha no HMU, aumentar mais 6 leitos. Várias e várias reformas que eu e a doutora Graciana vivenciamos. Eu trabalhei mais de 10 anos no HMU. E aí, esse governo, o governo Guti, numa atitude ousada com a nossa equipe, deve realizar um grande sonho que nós todos temos, que é de subir um hospital vertical. Nós deveremos trazer para essa cidade um hospital com uma construção arquitetônica adequada. A HMU era um antigo pronto-socorro municipal, inaugurado pelo meu pai em 75. E é praticamente o mesmo prédio. E a Irmandade, vocês sabem muito bem, 1940 e pouco, saudoso Nicolau Fossa. A ideia do prefeito Guti é um grande hospital vertical. No mesmo local? Que possa, talvez, pensamos na área do estacionamento da HMU, que é uma área grande, central, levarmos as duas estruturas lá para dentro e transformarmos, talvez, essas duas estruturas em outro modelo, outro equipamento de saúde. Quem sabe o hospital... O HMU e o Hospital da Criança? Isso. Quem sabe a Irmandade, numa parceria com a Prefeitura, não monta um hospital de cuidados paliativos que nós estamos... A Irmandade e a Santa Casa, isso? Sim. E aí você vai perguntar, por que o Paravente? Nesse processo... Sim, a policlínica. Porque esse é o modelo que nós queremos implantar. O Paravente é muito próximo fisicamente das duas unidades e queremos que ele seja a porta de entrada dessas duas instituições. A nossa ideia é transformar o Paravente daqui a um tempo numa UPA, numa unidade maior, que faça o acolhimento, e com a inauguração da UPA Paulista a gente espera que tudo se acomode. Eu vou começar umas perguntas aqui. O Eduardo Iguchi pergunta que estão falando que o doutor Rodrigo Neto, é isso? Roderico. Foi dispensado do HMU. Ontem eu ouvi falar do doutor Israel, doutor Gustavo. O que está acontecendo com esses médicos? Quem responde? O doutor Neto fez uma solicitação de voltar ao UBS Morros. Ele estava trabalhando no UBS Morros, tinha sido convidado pelo doutor Eric para ser a divisão médica dele. E ele solicitou o retorno ao UBS Morros. Ele já estava bastante desgastado com a demanda médica lá. Ele não queria ter vindo com o Eric, veio. E ontem o doutor Israel me falou que o doutor Neto estava voltando para o UBS Morros. E a unidade gosta demais dele. Eu acho que, sem nenhum prejuízo para falar para todos os funcionários são da prefeitura. Em nenhum momento eles deixarão de ser. Se eles não trabalharem mais e a gente não entrar no concurso do HMU,
ou do HMCA, ou do Paravente, ou do Bom Sucesso. Somos todos funcionários da prefeitura. Então a movimentação entre as unidades de saúde, ela é tranquila. A pessoa pode optar, e a gente tinha 3 perfis. Quem não queria ficar na gerir, de jeito nenhum, não gosto do perfil, não quero ser, já fazia a primeira opção. Poderia ficar na gerir, sob a administração da gerir, sendo funcionário da prefeitura, vai ter um desconto no repasse do RH que for ficar lá, ou até, se em último caso não quiser trabalhar, licença sem vencimento. Bom, mas em nenhum momento prejuízo do funcionário. Esses profissionais que estão saindo do HMU, então, estão voltando para a Secretaria de Saúde, é isso? Sim, sim, e ali a gente eles. dimensiona, a gente precisa muito. Nós precisamos abrir 2 PAs em curto espaço de tempo. Paulista aí? Umbica. Aproveitando, eu vou emendar a pergunta do jornalista Valdir Carleto. Como mandar um médico para a periferia? Porque todo mundo quer ficar na região central, né, doutor Sérgio? Não, olha, Pedro, o governo Guti não chamou ainda praticamente nenhum médico. Nós até solicitamos a ele que nesse primeiro momento tivesse um pouquinho de paciência para que nós pudéssemos realocar os profissionais de uma forma mais razoável e bastante adequada. Nós temos muitas vagas em unidades centrais aqui da cidade. Você vê, a UPA Paulista é encostado aqui, ó, o Shopping Maia. Sim. Será aberto o mês que vem, final de junho é a previsão. Final de junho, comecinho de julho é a previsão para a UPA Paulista. Com recursos próprios ou terceirizando? Com recursos próprios. Com recursos próprios, tá? E justamente acomodando esses profissionais. Tem muitos profissionais da enfermagem, muitos se interessaram em ir para a UPA Paulista. E temos outras unidades aqui também, próximas à região central, que estão à disposição daqueles que não se adequaram. Uma pergunta, o senhor como secretário de saúde agora, durante a campanha o prefeito Guti falava 105 médicos, eu nunca entendi esse número, por que 105, não por que 100? De onde saiu esse número, por que esse número 105? Olha, eu não participei dessa quantificação de RH para dizer 100, 105, não, isso deve ter sido um estudo feito, eu e a Graciane, como eu lhe disse, nós começamos a discutir a saúde junto com o plano de governo, diga-se de passagem, um plano de governo bem elaborado, que muitas metas nós já cumprimos em tão pouco tempo de governo, mas a visão principal desse governo e a nossa, você vê que eu e a doutora Graciane viemos da urgência e emergência, é atenção básica. Se nós não fizermos uma inversão do número de consultas na atenção básica, se nós não adequarmos inúmeras unidades que estavam sem médicos, se nós não lotarmos essas unidades, não resgatarmos esse atendimento, não haverá instituição da área de urgência e emergência que tolerará esse fluxo de pacientes. Falando em emergência, aqui a Luciana fala sobre o SAMU, ela disse que só há 4 ambulâncias básicas e uma avançada em todo o município, velho. Como é que está o SAMU? Bom, doutora Graciane, me dá licença de eu continuar respondendo a nossa secretária, é a seguinte. Bom, o SAMU, também nós recebemos o SAMU em condições extremamente difíceis, tá? Sem contrato de manutenção das viaturas, isso no começo de janeiro, era mais um contrato que também não estava com pagamento em dia e credores. Os TARMs, a equipe que recebe os telefonemas, os chamados também com atrasos de pagamento, as viaturas em condições físicas extremamente precárias, equipes incompletas e a falta de insumos. Dentro das viaturas do SAMU também utilizamos os mesmos insumos e equipamentos. Equipamentos com empresas também sem contrato de manutenção. E o que aconteceu? Num esforço aí excepcional, porque o SAMU não pode parar, nós temos, para você ter uma ideia, Pedro, nós temos 23 viaturas no SAMU. 23. Nós temos praticamente 9 viaturas com motor fundido, encostadas, aguardando manutenção. E aliados a isso, nós temos pelo menos 10 viaturas que necessitam de reparos e que estão sendo providenciados todos esses reparos, porque esses modelos de agora de manutenção, graças a uma ação aí muito pronta do prefeito, nós resgatamos uma empresa que pudesse fazer isso. E estamos levando agora toda a manutenção também para o DPI, para que a gente possa agilizar esse conserto. Não estamos com o número de 4 não, porque as novas viaturas que nós recebemos já há algum tempo, agora começaram a rodar. E as pessoas vão falar, pô, mas já faz um tempo que o prefeito recebeu. Janeiro. Tá? Só que primeiro que as viaturas não eram 100% novas. Elas vinham com placa de Brasília,
elas tinham multas a pagar, a gente não poderia rodar, elas tinham IPVA que deveria ser pago, e aquelas dificuldades todas que você já sabe. Então, de grego? Não, elas estão ótimas, na verdade. Elas são semi-novas em ótimas condições mesmo. Foram usadas nas Olimpíadas. Foram usadas nas Olimpíadas. A ambulância paga multa? Hã? A ambulância paga multa? Paga, por incrível que pareça. Incrível? Viatura do SAMU paga multa. Então, ajustamos todo esse processo para fazer a transferência, porque se não fizéssemos toda a documentação e recebêssemos uma multa, o Ministério da Saúde iria receber a multa e verificar que nós não tínhamos adotado essas providências todas. Mas já começaram a rodar, graças a Deus. Então, o contingente hoje é um pouco maior. Foi a última que chegou. Você está invertendo. Não, mas eu vou pegando aqui, eu vou analisando as perguntas. Jair quer saber do Dona Luísa, e no Pimentas, porque ele fala que nunca tem clínico geral e pediatria. Aliás, pediatria é uma reclamação constante aqui, viu, no radar. Sim. Doutora? Do Pimentas, o contrato é com a SPDM, eles têm no escopo do contrato deles, eles têm que ter pediatria. E o Dona Luísa, hoje, não consta na diretriz, mas é uma coisa que a gente vai pensar nessa modificação de atendimento, de ter pediatria também lá. Tá bom. Nós temos atendimento de pediatria, atendimento, assim, há de se diferenciar a unidade básica de saúde do pronto atendimento Dona Luísa, porque eles são fisicamente no mesmo local. O PA Dona Luísa é no térreo e a unidade básica em cima. O térreo, sim. O PA tem atendimento em pediatria e clínica, pediatria inclusive 24 horas. A pergunta do Jordão, Parque Santo Antônio, quer saber do secretário se o Instituto Gerir vai assumir todas as unidades 24 horas. Eu entendo que não, né? Não. Só essas 3 unidades por conta deste modelo de saúde que nós estamos implantando. Uma pergunta, não seria mais fácil o Gerir assumir, por exemplo, a UPA Paulista e Cumbica, que ainda não estão em funcionamento? Bom, só que como é que nós conseguiríamos administrar toda essa situação emergencial em relação a esses hospitais que em janeiro nos apresentavam de uma forma muito crítica? Foi em janeiro que nós conversamos com o prefeito e falamos, prefeito Guti, nós precisamos de uma atitude corajosa e ousada. Nós temos que fazer algo muito diferente e responsável. A UPA Cumbica está fechada há mais de 3 anos, 4 anos, e a UPA Paulista também fechada. Essas estavam abertas e a população, com atendimento que não é atendimento que eu e a doutora Graciela temos como o ideal para a nossa população. Nós tínhamos que tomar uma atitude emergencial, Pedro. Foi por isso que nós começamos por aí. Uma coisa estranha, assim, a cidade ela está acostumada a modelo gerencial por terceirização que começou com o Eloy Petá. Sim. Eu sou oriunda dessa terceirização no PA Paraíso, São João e Maria Dirce, na Irmandade Santa Casa e Misericórdia. Você mesmo disse que era uma unidade bastante elogiada. Sim. Hoje está sob governabilidade da Fundação ABC. A SPDM é a gestora do Pimentas Bom Sucesso. O Hospital Geral é gerido pela Santa Casa, atualmente pela SPDM. Então, é um modelo comum à saúde pública. Então, é uma polêmica por ser um equipamento que deu tantas manchetes durante tantos anos. No momento que a gente tenta fazer uma coisa diferente, ao invés de observar daqui 60 a 90 dias, porque esse convênio nos dá o direito de romper se não estiver funcionando de maneira adequada, e não esperar, e a gente já está vendo mudanças, quem vai visitar o HMU já vê mudanças, e simplesmente criticar. Crítica pela crítica, nós não vamos colher nada. O Guarulhos já vive a terceirização, do jeito que eles falam, e a gente está falando em modelo de gestão há muitos anos. O PA Paraíso houve uma transição também? De 30 dias. Eu fiz a transição de Irmandade Santa Casa, que quem fez, abriu mão foi a Irmandade. Na época da crise da Santa Casa disse que não queria os PAs. Foram 5 visitas, a Fundação ABC foi escolhida, não foi contrato de gestão, foi convênio. A Fundação ABC assumiu as 3 unidades e eu, por opção própria, não migrei, mas poderia ter migrado para a Fundação ABC. Hoje, muitas pessoas que trabalhavam comigo continuam na Fundação ABC. Eles são subrogados. A Fundação assumiu o contrato de trabalho desses funcionários. Foi muito tranquilo, funciona hoje muito bem. Eu fiquei 8 anos no PA Paraíso e era muito feliz em ser Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Então a Gerir é mais uma empresa capaz, como outras infinitas. A lista de OS que podem gerir hospitais e PAs é enorme. É um modelo que foi adotado no país inteiro. E o modelo de convênio que nós fizemos com a Gerir, Pedro, é um modelo
extremamente responsável. Nós fizemos todo um estudo, nós temos uma pactuação de metas de quantidade e qualidade extremamente rígidos e um convênio que nos permite rescisão a qualquer momento. Você vê, nós temos unidades, só um exemplo, não é qualquer desqualificação do serviço. Fundação ABC, o contrato vai até abril de 2018. Era um contrato de 3 anos, cuja rescisão tem uma série de dificuldades, um convênio que tem uma série de dificuldades. O da Geri pode ser rescindido a qualquer momento. E no HMU teremos obras, já começaram as obras. Doutor Sérgio, uma reclamação constante. Médicos deveriam estar de plantão, 3 médicos. Um está com atestado médico, o outro não sei, e fica um só atendendo. Como cuidar disso? Bom, Pedro, de fato, nós passamos por algumas dificuldades. Existia um modelo chamado tal de plantão de convocação. Era um mecanismo adotado pela gestão anterior, que aos poucos nós estamos extinguindo, em que o profissional ele recebia uma remuneração até maior do que se tivesse cumprindo a sua jornada naquelas horas. E este modelo permitia a ele não comparecer desde que avisasse com 24 horas de antecedência. Então, se você tem que buscar um outro profissional para substituir num prazo tão exíguo, com a dificuldade que nós temos no mercado e com as regras que o serviço público nos impõe, então imagina as dificuldades que nós passamos. De fato, existe ainda na prefeitura como um todo uma quantidade muito grande de atestados que nos preocupa. Nos preocupa se a prefeitura está cumprindo o seu papel de oferecer condições adequadas para que todos trabalhem e mantenham boas condições de saúde, e nos preocupa esse absenteísmo que, de certa forma, deixa desprotegida a assistência. Então, é algo que nós, de fato, estamos muito atentos, mas, olha, nós temos uma qualidade de profissional, na maioria das pessoas que estão nesses hospitais, extremamente comprometidas. Temos uma enfermagem exemplar nesses 2 hospitais, e no PA Paravente também. E excelentes profissionais, e que muitos permanecerão nos seus locais de trabalho. Os cirurgiões gerais permanecerão praticamente todos no HMU. Outra crítica que nós temos aqui no radar é que, por exemplo, Recreio São Jorge, UBS, o cidadão vai lá, não tem o profissional, não tem o remédio, e ele não pode ir em outra UBS. Por que esse regionalismo? Olha, o regionalismo ele não existe na forma rígida e implícita, não. O que existe, o que a gente sugere é que a pessoa sempre busque o recurso na unidade mais próxima de sua residência. Mas não encontrando? Não encontrando, ele pode e deve ir na unidade mais próxima dessa que ele busque um recurso. Pedro, nós estamos muito sensíveis à necessidade de melhora na atenção básica. Você já ouviu falar isso, que é a 3ª vez em 20 minutos. Atenção básica, nós temos certeza que é a solução para a maioria desses problemas. Tanto que o prefeito Guti, numa ação conjunta com a Secretaria da Saúde, determinou que começássemos a abrir já algumas unidades aos sábados. Algo inédito. Fizemos um plano piloto, estamos abrindo 2 unidades por região para atender até demanda espontânea, não precisa de consulta agendada na maioria delas, algumas agendadas e muitas demandas espontâneas. Está sendo um enorme sucesso e o prefeito já está assumindo conosco o compromisso de não fechar mais essas unidades aos sábados e daqui a pouco, quem sabe, a gente possa estar ampliando 2, 3, 4 e num futuro talvez a gente abra todas as unidades aos sábados. Eu vou pedir uma parte aqui, um intervalo, nós vamos a um comercial e voltaremos em seguida aqui com o Dr. Sérgio Iglesias, secretário de Saúde, sua adjunta, a doutora Graciane Figueiredo. 2 minutos voltaremos. Comigo aqui no estúdio, Dr. Sérgio Iglesias, secretário de Saúde, sua adjunta, a doutora Graciane Figueiredo. Dr. Sérgio Rogério, do Sindicato de Servidores, do STAP. Ele é da área de saúde, não é? Ele quer saber do Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, o senhor não acha possível a prefeitura administrar, ao invés de terceirizar, isso não é um atestado de incompetência? Bom, conheço muito bem o Rogério, sei que é uma pessoa muito séria, comprometida com a área de saúde e atuante na área de saúde. Trabalhamos juntos já. Rogério e telespectadores, a prefeitura, ela de fato tem muita capacidade de gestão, eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto que nós não temos pretensão de terceirizar nada na atenção básica. Esse é o nosso modelo. A atenção básica nos permite um pouco mais de tolerância, mas a situação que nós estávamos vivendo nesses hospitais de urgência e emergência requeria uma intervenção
imediatista, que a prefeitura não teria como resolver. Não teríamos como resolver todas as pendências dos contratos e dos insumos e medicamentos em dívida. A questão de lotação imediata de RH. Então, de fato, nas unidades de urgência e emergência, nós deveríamos ter uma ação nesse sentido. Vamos assumir a UPA Paulista, que num primeiro momento será a gestão municipal, ao contrário de algumas unidades de pronto atendimento que estão terceirizadas, temos 3 aí, PA Maria Dirce, PA Paraíso e UPA São João. Nós vamos num modelo diferente porque nós tivemos um tempinho para respirar e tomar uma atitude prudente e responsável. Doutora Graciane, a Márcia Cristina, eu vou endossar a crítica dela. Ela fala que na UBS Jovaia tem horário de atendimento para alguns procedimentos, como vacina, retirada de pontos. Uma vez eu fui tomar vacina, não, vacina é até às 16 horas. Eu falei, como assim? Eu acho estranho também. Unidade vai abrir das 8 às 17 horas. Então. Esse eu anotei aqui no meu papelzinho, que eu vou levar essa informação e verificar. A gente está mudando também o acolhimento das unidades, pedindo um pouco mais de... Um pouco não, pelo menos o mínimo que a população merece, que é acolher e ouvir. A escuta qualificada é importante. E pode deixar que esse recado será levado à unidade Então, específica. essas restrições de Não é a horários... orientação da Secretaria. Então Não a é. população não deve aceitar. Não deve aceitar. Deve reclamar, né? Isso a gente já, chegando lá, vamos conversar. Aquela história que chega 5 minutinhos atrasado, não vai mais ser atendido porque não chegou exatamente no horário. E quando o médico atrasa 10, 15, 20 minutos, todo mundo fica esperando. Se fosse só 10 minutos, hein? João Carlos, a UBS tá bom, falta médicos e remédios. E na UBS Cidade Martins, a reforma não termina. Esse é um outro problema. A questão de insumos, é o que nós já dissemos, nós estamos já restabelecendo a regularidade nos insumos. Os médicos, nós estamos fazendo um grande remanejamento na rede. Pedro, vou te dar uma ótima notícia. Nós já tivemos um incremento aí da ordem de mais de 5% nesses 3 primeiros meses, simplesmente com uma reestruturação. Você vê que nós ainda não colocamos todos os profissionais na rede, não otimizamos o abastecimento, mas já tivemos um incremento de mais de 5% no atendimento na atenção básica. A questão de reformas, existem várias e várias unidades, Pedro. Tenho conversado com o prefeito Guti ontem, 7h30 da manhã eu estava em reunião com o prefeito Guti para falar sobre as unidades que existem no nosso município, cujas obras estão paralisadas por justamente não terem sido objeto de atenção em gestão anterior, por justamente determinação ou falta de recursos para prosseguimento. Que são obras, muitas contratadas com a Proguaru, e a Proguaru hoje, por dificuldades administrativas, está tendo, nesse mesmo governo, alguma dificuldade em retomar essas obras. E o governo está muito atento e buscando mecanismos para retomá-los. Eu tenho uma visão, uma opinião de leigo. Não deveríamos ter um número menor, mais enxuto de UBS, mas mais estruturadas? Não deveríamos ter uma central de vacinação? Porque aí o cidadão fica procurando vacina, vai lá naquele lugar lá que ele sabe que vai achar. Existe um problema grave na rede básica, que é a grande quantidade de unidades alugadas. Então. A gente tem 50% das nossas unidades alugadas e não são aluguéis adequados. Às vezes a unidade são 2, 3 andares, não tem acessibilidade. Então a nossa conversa com o governo Guti é principalmente trazer das unidades alugadas para unidades próprias. Boa. O grande problema nesses últimos momentos de gestão é que quando se tinha verbas federais para a construção de unidade, tinha uma contrapartida quase que 2 vezes maior do município para construir. O que a gente pediu para a nossa equipe de infra foi, não queremos o valor específico do repasse. Em dezembro foi devolvido 9 milhões de repasse que não foi usado. Então se pediu recurso para o BSX. A contrapartida era 2 vezes maior. A cidade não tinha condição de a contrapartida, você não fazia a unidade, perdia o recurso federal. Dessas unidades que tem algumas em reforma, era um contrato de qualificação de reforma, que era um contrato com a Proguaru, que em dezembro foi de novo aquela história do empenho. O empenho caiu de 31 de dezembro, o contrato com a Proguaru venceu e não dá para a gente refazer o contrato nesse momento. Então a Secretaria de Obras assumiu por determinação a verificação do que falta. Agora a gente vai ter uma licitação para terminar essas obras que inclui essa questão. A ideia é enxugar essas UBS alugadas. Enxugar é transformar a alugada em própria, que caiba com recurso federal. Só vem recurso de emenda parlamentar.
A gente está, toda hora que encontra alguém, é emenda parlamentar. Mas olha, o número de unidades nossas, nós temos 69 unidades básicas de saúde. É um número grande. Um número grande, o número é razoável. Se todas funcionassem bem, Não. se funcionasse, Pedro, com certeza a saúde estaria muito, muito melhor. Então, esse método, esse caminho que a doutora Graciane está falando, é o caminho que nós vamos buscar. Nós estamos reavaliando e estudando um modelo para que as unidades sejam maiores, mais resolutivas, com mais qualidade. Equipes, Mais né? estruturadas. Com equipes de saúde da Maiores. família. A gente já conseguiu, na reunião do Dr. Lago no Ministério da Saúde, eles têm um limite nosso de 198 equipes de saúde da Olha, família. o Paravente, nós temos a Policlínica Paravente, tem uma UBS ali Do perto lado. também, não é isso? Próximo. Tem Isso. próximo. E eu me lembro que nós temos uma reportagem que o banheiro era um cubículo. As coisas não são adequadas. Você não Não é? tem unidades que piores que é um essa. corredor. Não é? Nós estamos Não tem reavaliando sentido. tudo. Agora é assim, a população, bem ou mal, carente Se adequa. e adaptada, para ocorrer uma mudança, nós temos que fazer uma mudança melhor e responsável. Então é isso que nós estamos buscando, Pedro. Tá bom, vou aqui mais uma pergunta. Vilma lá de Cumbica, cadê os agentes de saúde? Fala que a última visita domiciliar foi em novembro de 2016. Olha, as equipes de saúde todas estão sendo reestruturadas. Nós trouxemos uma pessoa para cuidar da atenção básica, a doutora Ana Cancius, extremamente competente, com uma experiência enorme em São Paulo. Ela estava aqui na região de Itaquera, super bem sucedida. E ela está reestruturando as equipes de saúde da família, que nós temos os agentes comunitários de saúde participando também, como a doutora Graciane falou. Nós tivemos com o prefeito Guti recentemente, nós estamos com 98 equipes de saúde da família e nós temos uma previsão de tentarmos buscar o número de 150 equipes de saúde da família. Até 198. Talvez num prazo de pouquíssimos meses e até que a gente possa atingir a 198. Olha, eu vou precisar marcar outra entrevista com vocês. Aqui não para Já de chegar acabou. pergunta, eu estou em cima do horário. Por favor, vamos marcar umas 2 semanas, eu vou tentar remarcar com vocês, ok? Vai juntando. Mas se precisar, a gente responde individualmente. Eu vou pra elas, dar lição de casa, A gente tá dá bom? lição de casa que serão todas respondidas. Agradeço a presença do Dr. Sérgio Iglesias, Nós que agradecemos, obrigado. Pedro. Muito Foi um obrigado. prazer revê-lo. Prazer é nosso. Doutora Graciane Figueiredo. Obrigada, um grande amigo, Pedro. Aqui não podia deixar de lembrar do Arnone. Não, eu agradeço muito, viu, muito em seu nome da Unimed, todo o esforço. Eu tenho certeza disso, eu presenciei isso. Muito obrigado. Viu? Produção, 2 minutos, voltaremos.